Oi, gente! O papo de hoje é sobre Chimamanda e alguns dos seus livros. Já faz um tempo que eu estabeleci essa relação íntima e de admiração com a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Tem pelo menos uns 3 ou 4 anos que tive contato pela primeira vez com a Chimamanda através do famoso discurso dela, do TED, que foi o Sejamos Todos Feministas, que pouco tempo depois virou um livrinho, publicado pela Companhia das Letras aqui no Brasil. E aí foi que esse discurso realmente viralizou, e todo mundo tomou conhecimento. Ler esse livro, Sejamos Todos Feministas, ter acesso a esse discurso da Chimamanda foi de fundamental importância na época para que eu me reconhecesse ainda mais como feminista e entendesse ainda mais a importância dos movimentos feministas para a sociedade no geral. Em seguida, eu li um outro livro dela de não ficção também, que foi o Para Educar uma Criança Feminista, um manifesto. Esse é um livrinho também publicado pela Companhia das Letras aqui no Brasil. E foi mais uma vez uma leitura importante. E foi uma leitura que faz a gente refletir sobre questões de ser menino, ser menina. Eu fiz um vídeo, inclusive, aqui no canal, fazendo a ligação entre esse livro da Chimamanda e um documentário que eu assisti na Netflix, então vou deixar no card e na caixa de informações para quem quiser conferir. E eu acredito que esses dois livrinhos da Chimamanda são livrinhos essenciais que todo mundo deveria ler em algum momento da vida, mas o quanto antes, melhor. Então, após conhecer esse lado de ativista feminista, da Chimamanda, eu resolvi, enfim, conhecer a ficção dela, A Chimamanda é hoje uma das grandes escritoras contemporâneas. E aí eu comecei justamente pelo primeiro livro dela, o primeiro livro publicado, que foi O Hibisco Roxo. E por conta desse romance da Chimamanda, eu acabei conhecendo um outro discurso famoso dela também, que é o perigo de uma história única. Se no início, se meu primeiro contato com a Chimamanda foi um convite para refletir sobre o feminismo, refletir sobre a gênese feminista, agora a Chimamanda estava me fazendo um outro convite, que é um convite para refletir sobre os efeitos da colonização europeia na África, e também em outros países, em outros povos colonizados. No caso de Hibisco Roxo da Chimamanda, a colonização europeia trouxe para casa, para a família da Cambile, que é a nossa personagem narradora, a violência doméstica, a opressão machista, o autoritarismo e o fanatismo religioso. Quando a Nigéria sofreu a colonização, foi pregado qual modo de viver, qual modo de crer era o correto, era o único, era o universal, e que aquele povo deveria seguir, para sobreviver. Então o pai de Cambile, o Eugênio, ele negava, no livro a gente vê que ele negava a sua linguagem materna, ele negava a religião dos seus ancestrais, ele negava a sua própria cultura, até o próprio pai ele negava, em favor dessa outra cultura, dessa cultura ocidental. O Eugênio era vítima da colonização, mas isso não justificava as atitudes dele, Só que nos faz querer rebater e criticar qualquer possibilidade de poder que venha ditar verdades e histórias únicas. O mais recente livro publicado aqui no Brasil da Chimamanda é o No Seu Pescoço. Esse livro foi publicado em inglês pela primeira vez em 2009, chegou ao Brasil ano passado também pela Companhia das Letras, que é quem traz os livros da Chimamanda aqui no Brasil. E essa é uma obra que reúne 12 contos. E mais uma vez é um convite que a Chimamanda nos faz para refletir através de mulheres e homens nigerianos sobre os efeitos da colonização e do imperialismo ocidentais. Muitos dos contos aqui traz a divisão social, política e cultural do nós e eles. No caso aqui, o eles como sendo os norte-americanos, os brancos, as potências colonizadoras e potências capitalistas, e nós, os colonizados, como o outro, o diferente, o menor, o imigrante, o estranho, E quando eu digo nós, é porque a Chimamanda nos coloca nessa posição, ela coloca o leitor nessa posição de nós, de que fazemos parte disso também. E isso fica bem visível no conto que dá título ao livro, No Seu Pescoço, em que, ao invés de usar a terceira pessoa do singular, que o ele e o ela, que é o mais comum na ficção,
ela usa o você. Ou seja, ela tá falando de você, de mim, do leitor, sabe? Então nesse conto, né, só pra falar um pouquinho desse conto, que foi um dos contos marcantes, todos os contos são muito bons, são contos riquíssimos que ficam na nossa cabeça, a gente fica pensando nos personagens, fica pensando nas histórias, fica pensando no que poderia ter vindo depois. Mas assim, eu vou falar um pouquinho de 3 contos que me marcaram e que eu continuo ainda pensando e rememorando aqui, né, eu e os meus botões. Então o primeiro é justamente esse que dá título ao livro, que é o No Seu Pescoço. A gente tem uma jovem nigeriana que ela ganhou na loteria do visto americano. Então ela sai da Nigéria, de Lagos, vai para os Estados Unidos morar com um tio. E lá ela sofre o que a gente chama de choque cultural, né? Tudo é diferente do que ela já viveu na vida e tudo é diferente do que ela imaginava ser a vida americana. E isso fica ainda mais claro, esse choque fica mais evidente quando ela começa a se relacionar com um rapaz branco norte-americano. Um outro conto também bastante interessante é o conto Os Casamenteiros, em que a gente vai ter uma jovem nigeriana se casando com um jovem nigeriano que mora há 11 anos nos Estados Unidos e estuda medicina. Ofodile, eu acho que é assim que se fala o nome dele, ele vive como os americanos, ele faz de tudo para ser igual e viver igual aos americanos. E um exemplo pequeno desse querer viver como americanos é que ele renega o seu nome africano, Ofodile, e é conhecido, todo mundo conhece ele pelo seu nome inglês, que é Dave. Então, quando essa jovem nigeriana vai morar com esse novo marido dela, ele passa simplesmente a tentar moldar o comportamento dela. Ele quer que ela viva como americana, quer que ela negue tudo que ela sabe, tudo que ela aprendeu para ser uma boa esposa africana, uma boa esposa nigeriana, ele quer que ela deixe de lado, porque aquele jeito que ela aprendeu não é o jeito de ser americano, sabe? Então ele começa a dizer que tipo de comida ela tem que cozinhar, como ela deve cumprimentar as pessoas, como ela deve falar e, claro, que ela deve negar o seu nome, né, africano. Ela se chamava Chinasa e passa a se chamar Agatha Bell. E o último conto desse livro que eu acho simplesmente fantástico, sensacional, chama-se A Historiadora Obstinada. E aqui ela vai traçar o processo de colonização europeia através das missões anglicanas e uma luta de uma mãe para preservar, salvar as suas origens, as suas tradições. Muito forte, muito incrível esse conto. Então esses são os convites da Chimamanda, são convites através da sua literatura. Eu chamo de convite porque a literatura da Chimamanda é uma literatura de linguagem fácil, acessível, ela toca em feridas. Por exemplo, em Hibisco Roxo, ela fala sobre a questão da violência doméstica, ela tem cenas ali tristes, cruéis, mas aqui a Chimamanda preferiu tratar de forma sutil, sabe? A gente sabe o que está acontecendo, a gente imagina o que está acontecendo, mas a sutileza da Chimamanda é maior, ela prefere a sutileza, sabe? Então é por isso que eu chamo de convite. E são convites que, na minha opinião, são irrecusáveis. São convites que nos tiram do lugar comum, do senso comum, do naturalizado, do normalizado, da história única, que é o que a própria Chimamanda fala também, e nos faz enxergar outros mundos, outros povos, que lutam há séculos para existir além da margem. Então eu aceitei os convites da Chimamanda, eu espero muito que vocês também aceitem os convites dela e leiam Chimamanda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente aqui se já leu algum desses livros, se já leu algum outro livro da Chimamanda e que me indica. Tem outros livros que eu quero ler dela ainda, mas me fale qual é o livro da autora que mais você olha, que mais você namora para ler, e qual que você já leu e gosta bastante. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Beijão e até lá. Tchau!